Salve, salve galera! Então, hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito interessante, o orixá que habita nas coisas. Como assim, Gilberto? Assiste esse vídeo até o final que eu já vou explicar para vocês. Aproveita, já se inscreve, deixa o seu like e daqui a pouco eu volto. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os orixás que habitam nas coisas. Continua sem entender, né? Mas calma que eu já explico para vocês. Todos os orixás, eles são... Quando a gente aprende sobre orixás, a gente vai ter alguns vídeos no futuro falando sobre cada um dos principais orixás. A gente aprende, olha, Ossain, ele vive nas folhas, ele é o orixá das folhas, o orixá das ervas. A gente tem, por exemplo, a Oxum. Oxum, ela é o orixá do amor, ela é o orixá que habita nas cachoeiras, na água doce, senhora da maternidade. A gente tem lá, por exemplo, Ogum, que é o orixá que rege os atritos, as guerras, né, a proteção, os combates, as vitórias, que vibra lá na estrada de ferro. E aí a gente tem, por exemplo, o Exu, o senhor da diversão, da festa, da transformação, da energia da mudança, do movimento, da expansão, que atua nas encruzilhadas e vibra no vermelho, no preto. Então, Gilberto, por que cada orixá tem um domínio, um sentimento, um local, uma situação que ele rege? Porque eles são energias. E enquanto energias, essas energias elas são mais predominantes em certas questões. Um exemplo, Exu é o senhor da dúvida, e lembrando que só existe dúvida quando existem possibilidades. Então, ele rege todas as possibilidades. Quando eu estou no meio de uma encruzilhada, eu tenho várias possibilidades de caminho. Então é um local onde o axé de Exu é predominante. Mas Exu está em todo lugar. Ogum é o orixá da linha reta, do movimento retilíneo, do caminho. Enquanto Exu está na dúvida, na escolha, Ogum está na decisão. Aonde que no plano físico eu tenho um elemento que tem essa coisa do movimento retilíneo para frente com muita predominância de ferro, que é o elemento de Ogum, dentro da estrada de ferro, né? Geralmente em linha reta, ali não tem curvatura, e até a curva já faz parte do caminho e é feita de ferro, que é o elemento de Ogum. Então o axé de Ogum é encontrado ali, mas o axé de Ogum está em todo lugar também. Ali só está em abundância, tá? Então essa é a associação que vocês precisam entender. Mas vamos lá. A Umbanda é uma religião que é muito profunda filosoficamente, espiritualmente falando, tá? Ela não é vazia, ela não é uma religião assim que ela é crendice a torto e a direito, não, tá? Ela é uma religião sincrética, com vários elementos e tudo mais, porém tudo dentro da Umbanda tem um propósito. E a ideia desse canal é destrinchar essas situações que compõem o culto de Umbanda. Como assim, Gilberto? A ideia nossa aqui é pegar com muita profundidade, por isso que cada vídeo nosso é uma gotinha de informação. Ficamos lá 10, 12 minutos falando de uma coisa simples. Mas por quê? Porque a gente pode sintetizar a Umbanda em poucas aulas, mas não vai ter profundidade. O nosso objetivo é trazer um destrinchamento sobre cada um dos aspectos da Umbanda. E hoje eu quero falar sobre uma característica muito importante. No Antigo Egito, nossa, Gilberto, por que você voltou lá para o Antigo Egito? Porque o Egito ele é o berço da civilização ocidental em muitos aspectos, tá? O Egito ele tem uma influência muito grande na história da humanidade, tá? Tanto que até hoje ele nos encanta e muitos mistérios vêm de lá. O Antigo Egito, ele tinha uma visão que era o seguinte: religião e vida se confundiam. As grandes religiões do passado, elas eram assim. A vida diária e a espiritualidade se confundiam. Diferente de hoje em dia que a gente tem lá o que separa, eu não estou falando, é claro, que o Estado não tem que ser laico. Eu sou totalmente a favor que o Estado seja laico, eu sou totalmente a favor que cientistas, se possível, sejam ateus. Claro que cada um tem a sua crença, para que não haja uma contaminação de ideias. Eu acho que a ciência ela tem que evoluir, ela tem que progredir. Quando eu falo de misturar a espiritualidade
com a vida diária é viver a espiritualidade, não viver uma religião. O que é viver a religião, no caso de Umbanda, por exemplo? Você vai lá na gira uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, fica ali 2, 3, 4 horas e depois vive uma vida normal. Não faz diferença isso. Viver a Umbanda no dia a dia, viver a espiritualidade no dia a dia. E aí, como é que eu faço isso? Para que eu possa viver a religião no dia a dia, viver a espiritualidade no dia a dia, eu preciso entender que Deus está comigo a todo momento. Que os orixás estão comigo a todo momento. Que os guias estão próximos de mim várias horas do meu dia, e não só durante a reunião. E aí, o que acontece dentro desse processo? As religiões do passado, como a religião egípcia, os ciganos também são assim, várias grandes civilizações espirituais entendiam que Deus não era um pedaço da nossa vida. Então você vai lá, faz o seu culto lá uma vez por semana, vai para casa e está de boa. Não é assim. Quando eu estou comendo, é um ato mágico, é um ato sagrado, é um ato religioso. Quando eu estou tomando banho, é um ato religioso. Quando eu estou fazendo amor com a pessoa que eu amo, é um ato religioso. Quando eu estou vendo uma série relaxado, com o coração pleno, é um ato religioso. Quando eu estou lendo um livro, é um ato religioso. Ah, Gilberto, não é possível. É sim. Os orixás, eles habitam todas as coisas. Então, quando eu estou comendo, lá no meu prato tem alimentos e elementos de todos os orixás. Lá no feijão tem o ferro de Ogum. Lá na salada tem as folhas de Ossain, os grãos de Oxóssis. Muitas vezes ali, por exemplo, pode ter a água, né? Pode estar acompanhando o seu prato de Oxum. O copo ali, eu não gosto de tomar refrigerante não, mas por exemplo, o copo ali de refrigerante que talvez você beba, tem ali o axé também de Ibeji, que é o elemento de Ibeji. Você tem ali, por exemplo, quem gosta de consumir moderadamente, tudo em excesso faz mal, mas tudo em equilíbrio é super de boa. Talvez se você faça o consumo alcoólico, você está ali, você está tomando um elemento de Exu. Lembrando que o marafo, o álcool é um elemento de Exu também. Exu está ali também. Então você percebe que na sua alimentação, Exu já está lá, Ossain já está lá, Oxóssi já está lá, Ibeji já está lá, Oxum já está lá. Quando você está tomando um banho, né, um banho mesmo no chuveiro da sua casa, aquela água que cai, água doce, é a água de Oxum, é a mesma água do rio. Passou por todo um processo? Passou, mas continua sendo Oxum. Então, quando você está tomando banho, você pode sentir a energia de Oxum te abraçando, te purificando, te limpando. Gente, quem trabalha o dia inteiro e toma um banho daquele gostoso de tarde, sabe que é um abraço de Oxum. Você já parou para pensar o quanto um banho muitas vezes relaxa a gente? Porque a energia de Oxum é relaxamento, a energia de Oxum é prazer, a energia de Oxum é bem-estar. Quando você está sentado ali na sua janela e bate aquela brisa, aquele vento gostoso, é Yansan que está ali te saudando, te abençoando. Quando você acende um incenso, é ali o povo do Oriente com seu conhecimento, né, que ensinou, trouxe e manteve isso vivo para a gente. É Yansan e os seus elementais do ar ali nos abençoando, purificando a nossa casa. Quando a gente está encerrando alguma coisa na nossa vida, por exemplo, terminou uma faculdade, terminou um curso, terminou um relacionamento, mudou de casa, é o Molu que está ali, findando algo na nossa vida para que novas coisas possam começar. E é por isso que a gente faz aquela festa de formatura, para comemorar o fim da faculdade. Mas não é que graças a Deus acabou, não, que agora novas coisas vão poder ocupar esse espaço na nossa vida. O Molu então está ali, está no fim. E Exu está nos começos, na nova faculdade que eu vou fazer, no emprego que eu vou conseguir a partir daí. Então, quando eu tenho essa visão de que os orixás eles habitam as coisas, e é por isso que a gente fala, olha, Oxum é o amor, Exu é a festa. Então, quando você está lá no bar, é claro que não estou dizendo para incorporar num bar que não existe isso não, tá? Isso é animismo, isso é obsessão espiritual. O seu Exu não vai incorporar em você lá no bar, não. Tá? Tem alguma coisa errada se estiver acontecendo. Mas a energia do orixá Exu está com você em momentos de festa, em momentos de diversão. A energia, não o guia. Tá? São processos diferentes que a gente vai entender à medida que a gente for amadurecendo a nossa cabeça. Mas quando a gente fala que o orixá... Por quê, Gilberto? Porque o umbandista tem que entender uma coisa muito importante.
A Umbanda não é politeísta. O que é uma religião politeísta? É uma religião que acredita em vários deuses. Não. A Umbanda é monoteísta. A gente acredita em Deus, Olorum, Zambi, Tupã, Olodumaré, Jeová. Um nome só. São nomes diferentes para uma coisa. O grande Deus. O grande arquiteto do universo, a grande mãe do universo, como diz a Wicca. Não importa o nome que você dá. Existe uma força primordial, o incriado, como a iniciação dentro dos mistérios egípcios fala. Então o que acontece? Deus, né, vamos chamar assim, o Deus, essa energia, ela pré-existe, ela é uma só. Ela está em todas as coisas. E ela se subdivide no momento que interage com a criação através da figura dos orixás. Então, orixás são como pedacinhos do que Deus é. O amor de Deus, Oxum. Já temos um vídeo aqui no canal sobre isso. O axé, a justiça de Deus, Xangô. Então, quando eu reconheço o sagrado nas coisas, eu reconheço Deus nas coisas. Por isso que nós respeitamos os animais, porque eu entendo que Deus habita ali. Por isso que nós respeitamos as árvores, porque eu entendo que Deus habita ali. Quando eu digo que Ossain é o axé que vibra nas folhas, eu estou dizendo que Deus habita as folhas, Deus habita as ervas. E aí eu dou o nome de Ossain. Então é muito importante que um umbandista entenda que os orixás estão em tudo, porque aí ele começa a viver de fato a sua espiritualidade. Entendem? Por isso que o orixá está na comida, por isso que o orixá está nos sentimentos. Toda vez que, por exemplo, você acorda de manhã querendo ficar na cama e levanta para trabalhar, você invocou a força de Ogum, o ímpeto de Ogum, a energia de Ogum. Toda vez que você se apaixonou, você invocou, sentiu a energia de Oxum. Toda vez, por exemplo, que você fez valer os seus direitos, você invocou, você utilizou a força de Yansan. E conhecer os nossos orixás, conhecer as nossas divindades, entender que eu não separo a minha vida diária do meu culto, vai me fazer um umbandista maravilhoso. E é por isso que a gente fala, olha, a erva tal é de determinado orixá, o sentimento tal é de determinado orixá. Não é para ser um conhecimento vazio, mas para que você identifique que os orixás estão com você a todo momento, tá bom? Muita luz, muita paz e eu vejo vocês no próximo vídeo.